Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre segurança de redes e estaremos trabalhando com códigos maliciosos. Eu sou o professor Deils Cardoso, do IFPO Campo do Araguatins, e estamos atuando na área de redes de computadores. Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai estar estudando sobre os códigos maliciosos, sobre os principais tipos de códigos maliciosos. Vamos também fazer um resumo comparativo entre esses códigos e também estaremos estudando sobre os cuidados a serem tomados e apresentando os créditos desta apresentação, né? Os créditos vão para a cartilha de segurança para a internet da CERT.br, mas vai estar no final da apresentação esses detalhes. Então, vamos adiantar. Códigos maliciosos. O que são códigos maliciosos? Eles são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em equipamentos. Esses equipamentos podem ser computadores, podem ser celulares, podem ser roteadores, switches, etc. Também são chamados de malware e pragas, e muitos outros nomes, né? Exemplos de equipamentos que podem ser infectados por esses tipos de códigos maliciosos são os computadores, acabei de comentar, os equipamentos de redes como modem, switches e roteadores, e também dispositivos móveis como tablets, celulares e smartphones, né? Existem também outros dispositivos, pessoal, que não estão citados aqui nesse slide, nessa apresentação, mas todo e qualquer dispositivo que tem uma conexão de endereço IP através de uma rede de computador, ele pode sofrer um ataque e pode ser infectado por algum tipo de código malicioso. Isso vai incluir relógios, isso inclui... Na verdade, os relógios talvez não, porque eles são conectados através de Bluetooth, né? Mas é possível realizar ataque, mas talvez não para armazenamento dos códigos maliciosos. Mas equipamentos como câmeras de segurança, já temos relatos de ataques realizados, ataques de negação de serviço realizados através de câmeras de segurança. A gente vai ver detalhes sobre esses ataques em aulas futuras. Então, um equipamento ele pode ser infectado ou comprometido. E dentre essas opções nós temos, através da exploração de vulnerabilidade nos equipamentos instalados, pela autoexecução de mídias removíveis infectadas, pelo acesso de páginas web maliciosas via navegadores vulneráveis, pela ação direta de atacantes, ou pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos através de anexos em mensagens eletrônicas, links recebidos de e-mail, redes sociais, através de mídias removíveis, pendrives, HD externos, etc., através da web e diretamente através de outros equipamentos. Pessoal, a exploração de vulnerabilidade nos programas instalados, esses aplicativos, esses códigos maliciosos, eles se valem de uma falha na programação. Na maioria das vezes, são vulnerabilidades no código que foi desenvolvido um determinado software, um determinado sistema, como, por exemplo, o Windows, o Word, o Excel, o PowerPoint. Um erro na programação desses softwares podem possibilitar que um código malicioso se aproveite dessas vulnerabilidades para, a partir daí, eles começarem a realizar alguns tipos de ataques. A gente vai ver sobre detalhes à frente. A autoexecução, através de mídias removíveis, existem alguns tipos de códigos maliciosos que fazem isso. Os worms, a gente vai estar vendo logo mais, é um código malicioso que tem essa característica de ela tem uma autorreplicação e uma autoexecução. Atividades através do acesso a páginas web maliciosas. Muitas vezes, a gente acessa páginas que não conhecemos. Você recebe um link de uma página, e essa página, aparentemente, ela se mostra ser uma página conhecida, como a página de um banco, a página de uma rede social. No entanto, aquela pessoa que te mandou um e-mail, através de uma lista de e-mails, essa pessoa está com mais intenções, estão querendo obter informações, e, de fato, aquele site que aparenta ser um site confiável e verdadeiro, ele é um site malicioso, né? Ele é uma página falsa com códigos maliciosos ali para estar infectando a sua máquina.
Pela ação direta dos atacantes, os atacantes eles podem executar uma ação direta na sua máquina, através do endereçamento IP. Ele pode fazer um scanner na rede que você está conectado, descobrir qual sistema operacional que você está utilizando através desse scanner, e a partir daí ele pode estar realizando ataques de acordo com as vulnerabilidades de cada sistema operacional que ele identifica lá. Se você está usando Windows, Linux, macOS e etc. Beleza? Por que eles são desenvolvidos e propagados? Os principais objetivos são a obtenção de vantagens financeiras. O cara desenvolve um código malicioso, e esse código malicioso, muitas vezes, roubam informações das pessoas através dos computadores, e essas informações, elas são valiosas para o dono da informação, né? Dentre essas informações, podem ter senhas de acesso bancário, podem ter códigos de acesso a cartão de crédito, os números de cartão de crédito, e uma das formas mais utilizadas para a obtenção de vantagem financeira é utilizar códigos maliciosos que venham encriptar os dados, fazer com que eles fiquem inacessíveis aos seus donos, mesmo estando na sua máquina, e aí eles cobram um preço, um valor, através de criptomoedas, a mais conhecida é o Bitcoin, para que ele passe a senha da criptografia e que você tenha de volta o acesso aos seus dados e às suas informações. Um outro objetivo é a coleta de informações confidenciais. Eles começam a coletar informações suas, coletam informações da rede, coletam informações dos softwares que vocês utilizam, para futuramente eles arquitetarem algum tipo de ataque, né? O desejo de autopromoção. Esse desejo de autopromoção, ele acontece geralmente com aqueles que se denominam hackers, mas que estão no início das suas atividades, né? Eles querem se promover, eles querem fazer algo para se mostrar, para mostrar que tem um conhecimento e, assim, alcançar um reconhecimento e uma autopromoção naquela área, né? Vandalismo também é uma das opções que eles utilizam quando desenvolvem códigos maliciosos. E fazer extorsão. A extorsão é utilizada especificamente na opção que eu falei sobre obter vantagens financeiras, utilizando códigos maliciosos com softwares tipo ransomware, que vai encriptar os dados da sua máquina, os seus dados, os seus arquivos, e aí eles vão estar cobrando valores para que você possa estar depois pagando esses valores e tendo acesso de volta aos seus códigos. Muitas vezes eles podem conseguir acesso aos seus códigos e a documentos confidenciais, como fotos, como vídeos. Muitas pessoas costumam colocar fotos e vídeos íntimos, e muitas vezes essas pessoas com mais intenções, utilizando esses códigos maliciosos, eles conseguem capturar esses dados sensíveis para o usuário, e a partir daí eles começam a extorquir a pessoa, sob pena de estar publicando aquelas fotos, aqueles vídeos, ou informações confidenciais, dependendo da pessoa e da área de atuação, na internet, né? Então, isso faz com que as pessoas acabem pagando um valor para que os seus dados e as suas informações não caiam na internet. São usados como intermediários e possibilitam prática de golpes, realização de ataques e de disseminação de spam. A gente vai ver mais detalhes sobre essas características de spam, ataques e prática de golpes. Uma vez instalado em seus computadores, os códigos maliciosos, eles passam a ter acesso aos dados armazenados no equipamento. Ou seja, você está utilizando aqui o seu computador normalmente, você acessa uma página em uma rede social, e nessa rede social lá tem um vídeo que te chama a atenção. Tem um vídeo, tem um link, clique aqui para ver mais detalhes sobre o vídeo, mas quando você clica, você vai para uma outra página que você não conhece. Isso acontece muito quando você está tentando baixar filmes em sites de torrent, BitTorrent, utilizando algum software que venha fazer o download desses vídeos, desses filmes para você. Quando você vai clicar nos links para fazer download, abra um link, abra um novo site. Quando você clica, abra um novo site, você abre 3, 4, 5, 10 páginas. Muitas vezes são páginas de anúncios, mas outras vezes levam para páginas desconhecidas. E a partir do momento que você clica naquelas páginas, você pode estar abrindo uma brecha na sua máquina para que o invasor infecte algum código malicioso ali, né?
eles podem executar ações em nome do usuário, ou seja, ele tem, a partir do momento que ele se infecta no computador, ele tem os poderes do usuário que está utilizando aquela máquina. Se for um usuário administrador, ele vai ter poderes de administrador naquela máquina, e poderá acessar informações, apagar arquivos, criptografar os dados, que é o caso que eu comentei anteriormente do ransomware, conectar-se à internet, enviar mensagens, instalar outros códigos maliciosos. Então, existe uma infinidade de códigos maliciosos, e cada código malicioso ele tem uma característica específica, ele tem uma forma de atuação específica para vir obter vantagem para o seu desenvolvedor, né? Para o cara lá que criou ele com objetivos. Então, como nós nos prevenimos? A melhor prevenção é impedir que a infecção ocorra. Mas como que nós iremos impedir que a infecção ocorra? É observando os sites, principalmente as URLs. Se você costuma acessar um site, por exemplo, um site bancário, um site de uma rede social, a URL dela, você vai ter conhecimento dela. Por exemplo, o Banco do Brasil é bbb.com.br. Então, se de repente você recebe no seu e-mail um link dizendo que você precisa atualizar as suas informações no seu banco, e quando você clica, aparece toda aquela página bonitinha, perfeita, igual é a página do banco, e você, por um descuidado, não observa a URL, você vai acabar entrando em um golpe, né? Acabar colocando seus dados, suas informações, clicando para atualizar, e no momento que você clica para enviar os dados, ao invés de atualizar na base de dados do banco, ele vai atualizar, ele vai escrever aqueles dados em um arquivo que será enviado para o invasor, né? Para o cara que desenvolveu aquela página falsa. Então, uma das formas de prevenir, principalmente quando você está acessando, é não acessar sites desconhecidos. Geralmente, dependendo do navegador que você está acessando, ele te mostra uma notificação dizendo que aquele site pode ser perigoso, pode causar danos na sua máquina, especialmente o Chrome e o Mozilla, eles dão esses alertas, né? E também observar a URL. Quando você acessar uma página que você não conhece, observa a URL. Se for uma página que você julga conhecida, observe a URL, se ela está exatamente a URL como deveria ser, né? bancodobrasil.com, bbb.com, facebook.com. Muitas vezes eles colocam, antes do domínio principal, por exemplo, eles colocam atualizar cadastro.facebook. Isso já não seria, só por vocês observarem que tem uma palavra, um subdomínio antes do Facebook ali, você já é motivo para vocês terem suspeita daquele site e imaginar que ali pode ser uma ação danosa com o objetivo de alcançar, de conseguir dados sigilosos de vocês, né? Conseguir os seus dados pessoais e outras informações. Nem sempre é possível reverter as ações danosas já feitas ou recuperar totalmente os dados. Então, a melhor prevenção é evitar acesso a esses sites, evitar estar clicando em e-mails ou links que tem nos e-mails que você não conhece o remetente. É importante que você veja isso. Principalmente aqueles e-mails que são enviados para milhões de pessoas, né? Você recebe na sua caixa de entrada, você não conhece o destinatário, não conhece o remetente, na verdade, e então é importante que vocês observem isso para evitarem estarem infectando as suas máquinas, os seus dispositivos. Bom, já tivemos uma pequena introdução sobre o que são códigos maliciosos, como eles são, agora a gente vai ver os tipos desse código, né? Os principais tipos de códigos maliciosos. Dentre eles, nós temos o vírus, é o mais conhecido, é o nome popularmente difundido na academia e difundido por todas as pessoas que utilizam computadores e celulares, né? O que é um vírus? Ele é um programa, ou uma parte de um programa, um pedaço de um código desenvolvido, que também não deixa de ser um programa de computador, de celular, que executem em algum sistema operacional, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. É importante essa definição de vírus. Depende da execução do programa ou arquivo do hospedeiro para poder tornar-se ativo, ou seja, o vírus, pessoal, existem vários tipos de códigos maliciosos. Muitas vezes as pessoas imaginam que existem vários tipos de vírus. Um vírus, para ele poder atuar na sua máquina, ele precisa ser executado.
Assim como os vírus biológicos, eles precisam de um hospedeiro, eles precisam se instalar no hospedeiro, assim como o vírus que a gente está vivendo esse momento de pandemia atualmente, eles precisam incorporar no hospedeiro para ele poder se multiplicar. Os vírus de computador também precisam de hospedeiro. O hospedeiro, na maioria das suas vezes, são sistemas operacionais nos computadores. Então, para ele tornar-se ativo, ele precisa ser executado, ele depende da execução, ele depende de um clique ou de um duplo clique sobre ele para que ele abra e execute no computador. Assim como você vai instalar qualquer software quando você faz o download, você quer instalar um software para ler um arquivo PDF, um software para visualizar alguma mídia, que seja áudio ou que seja vídeo, você precisa dar um duplo clique, abrir e fazer a instalação. O vírus, ele já vem facilitado. Você não precisa seguir aquele passo a passo para instalar, mas você precisa executar. Mas você não executa o arquivo de programa do vírus. Muitas vezes ele vem encapsulado em uma imagem ou em um arquivo de texto. Ele vem como parte de um outro programa. Você instala, por exemplo, faz o download de um software para visualizar arquivos em PDF, e quando você clica no software do arquivo PDF, por trás o código malicioso também já está atrelado ali, ele é executado instantaneamente. Então, você instala o software, visualiza seus arquivos PDF e nem sabe que foi infectado também pelo código malicioso, né? Ele depende de dar continuidade do processo de infecção, ou seja, para que o equipamento seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado, ou seja, é o exemplo que eu acabei de dar aí do software para visualização de arquivos PDF. Isso não significa que todo software de arquivo PDF vai estar infectado. Pode ser qualquer software, pode vir infectado, principalmente aqueles softwares craqueados que costumamos fazer download na internet. Muitas vezes nós não queremos comprar a licença do software, por exemplo, do Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD e inúmeros softwares que são utilizados no nosso dia a dia. Você não quer fazer a compra da licença daquele software por achar muito caro, mas aí você vai, pesquisa em um site, acha um arquivo em um site de torrent, um site compartilhado, você faz o download daquele arquivo e faz também o download de um outro programinha lá que ele vem para craquear o programa principal. Isso é que interessante. Quando você executa aquele crack, a maioria das vezes ele infecta a sua máquina. E muitas vezes os antivírus que a gente conhece atualmente, eles nem percebem o código malicioso, eles não identificam a ação do código malicioso naquele momento. Alguns antivírus, eles já pegam esses arquivos de crack, esses queijinhos que são geralmente conhecidos. Quando você executa ele, o antivírus já diz que aquele programa é um vírus. Aí você vai e diz para o antivírus, não, esse programa não é um vírus. Aí deixa ele lá, bonitinho, executando, para poder craquear lá o Photoshop ou o CorelDRAW que você quer utilizar. Mas naquele momento ele está infectando o seu computador com algum código malicioso, que seja um backdoor, que seja um cavalo de Troia, que seja um vírus. Então, é importante que a gente esteja atento, principalmente com esses softwares que nós costumamos instalar eles, que são softwares craqueados, né? É por isso que vocês devem estar visualizando aqui no meu computador essa mensagenzinha assim, ó, ativar o Windows. Por que eu não ativo? Aí o cara pode dizer, para ter um professor de informática, por que tu não ativa o Windows? Porque para me ativar o Windows eu vou precisar comprar a licença dele. Eu utilizo o Windows apenas para algumas aulas. Estou gravando uma aula agora, eu estou usando o Google Meet. Nem precisava do Windows, né? Poderia estar utilizando o Linux. Mas tem alguns softwares que eu utilizo no Windows. E esses softwares, eles são gratuitos, como o ABS para gravar videoaula e outros softwares gratuitos. Eu não tenho interesse em comprar a licença do Windows, e muito menos de baixar um software da internet para craquear o Windows. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu vou abrir inúmeras portas para que eles entrem na minha máquina e possam estar roubando as minhas informações sem que eu saiba, né? Então, isso é importante que vocês... E o Windows também, ele deixa você utilizar ele sem ativar ele durante tempos ilimitados, né? É muito raro, principalmente a versão do Windows 10, ele bloquear você, né? Ele limita algumas coisas. Você, com o passar do tempo, você não consegue alterar o plano de fundo, não consegue fazer algumas ações, mas dependendo
da utilidade que você está dando para esse sistema, o sistema que eu mais uso é o Linux, então isso se torna irrisório para mim. Principais meios de propagação do vírus, e-mail e pendrive. Então, a gente observa que, através dos e-mails e dos pendrives, o vírus se conectar, ele precisa estar na sua máquina. Então, você precisa fazer o download dele de um e-mail, de um site, ou precisa injetar um pendrive que esteja infectado, e a partir daí você vai estar conseguindo infectar a sua máquina, né? E esse não é o objetivo. Tipos mais comuns de vírus. Temos vírus propagados por e-mail, através de spams. Spam, pessoal, a gente vai ver lá na frente, são e-mails enviados para listas de milhões de pessoas, e você recebe esse e-mail sem que você solicite, né? Algumas empresas, elas vendem as nossas informações também, é por isso que muita gente recebe ligação de celular o tempo inteiro, de operadoras de bancos, de financeiras, de tanta gente, até de presidiários ligando, tentando te oferecer alguma coisa, tentando te vender algo, ou tentando te dar um golpe, né? Então, porque nossos dados, as nossas informações hoje, elas valem dinheiro. Então, através da venda dos nossos e-mails, quando você acessa um site, você está acessando um site lá e acha um conteúdo legal, tem um e-book, mas para você baixar aquele e-book, você precisa colocar o seu e-mail ali. Aí você coloca o seu e-mail, no final de alguns dias, aquelas pessoas, eles já têm milhões de e-mails, então eles vendem essas informações. E é por isso que muitas vezes você recebe inúmeros e-mails sem saber por quê, como que as pessoas tiveram acesso ao seu e-mail, né, para mandar. Existem os vírus de script, é um código, uma lista de códigos que são executados. Os vírus de macro são códigos maliciosos que estão atrelados nas macros dos softwares, especialmente da Microsoft, né? Word, Excel e PowerPoint. Esses são os principais softwares que são infectados por vírus de macros. Macro é uma característica específica lá da área de desenvolvimento desse software, né? É possível você programar o software, por exemplo, o Excel, você consegue fazer programações avançadas com o Excel para fazer cálculos bastante complexos. Você consegue criar scripts através do Excel, então é muito legal. E vírus de telefone celular também é uma outra forma deles, são os tipos mais comuns de vírus que existem atualmente, né? Além do vírus, pessoal, nós temos o Trojan. Trojan, também conhecido como cavalo de Troia. Agora a gente vai parar um pouquinho e vamos relembrar aí a história do cavalo de Troia. Não sei se vocês já estudaram isso em história, mas o cavalo de Troia, eles nos retratam uma história antiga lá na Grécia, em uma guerra entre Esparta e Grécia, se eu não me engano, entre os troianos e os espartanos, né? O cavalo de Troia e o pessoal da Grécia estavam em guerra por causa de relacionamentos. Uma moça acabou fugindo com um espartano e acabou causando uma guerra, né? Então, eles foram... a Grécia foi até Esparta para atacar os espartanos, então lá começou a ouvir a batalha e estavam guerreando e tal. Só sei que chega um momento da história que os gregos, e é por isso que também Cavalo de Troia é conhecido como um presente de grego, né? Os gregos, eles tiveram a seguinte sacada: não, nós vamos simular que abandonamos a guerra, que desistimos da guerra, que vamos embora. E o que eles fizeram? Eles construíram um enorme cavalo de madeira e deixaram esse cavalo na beira da praia como um símbolo lá de rendição, né? Só que dentro desse cavalo, eles encheram de soldados, ficaram cheios de soldados ali dentro. E depois que os soldados entraram dentro desse enorme cavalo de madeira, as outras embarcações dos gregos que estavam ali, eles foram embora, eles saíram da margem e ficaram em locais escondidos para que os espartanos não conseguissem visualizá-los, né? Então, eles chegaram lá na praia para guerrear, viram que não tinha mais ninguém, que o pessoal tinha abandonado, tinham fugido. Eles deram glória lá por terem vencido a batalha e levaram o presente do grego lá para dentro das suas enormes muralhas. Eles arrastaram o cavalo lá para dentro das suas muralhas e começaram a festejar, a beber e fazer festas.
Quando chegou a noite, que estava todo mundo embriagado, dormindo, sem conseguir fazer nada, os soldados desceram do cavalo, os gregos desceram do cavalo e mataram todos os soldados espartanos. Então, eles acabaram ganhando a guerra com essa sacada aí. É por isso que é chamado de cavalo de Troia. Como que ele acontece em redes de computadores, voltado para a tecnologia? Um software malicioso, um código malicioso, ele vem, você recebe um e-mail, você recebe uma notificação informando que você precisa atualizar alguma informação do seu banco, você precisa atualizar o cadastro de sua empresa, que você precisa renovar sua matrícula, por exemplo. E no momento que você clica naquele dado lá, naquele link, o software é instalado na sua máquina. E uma vez que ele é instalado na sua máquina, ele abre portas para que outros entrem ali dentro. Porque se ele está dentro das muralhas, ele vai conseguir abrir as portas, porque as portas são trancadas por dentro. Então, ele abre as portas para que outros códigos maliciosos entrem em sua máquina. Eles necessitam ser explicitamente executados para ser instalado, assim como os vírus anteriormente apresentados, e pode ser instalado pelo próprio usuário ou por atacante. Após invadir o equipamento, alterarem programas já existentes para executar ações maliciosas, além das funções originais, né? Então, pelo próprio usuário, ele pode ser instalado da seguinte forma, como eu citei, você faz o download de um arquivo, você acessa o seu e-mail, recebe uma foto lá, tem uma foto bastante linda que te chama a atenção, e você faz o download daquela foto, e a partir do momento que você faz o download, que clica para abrir aquela foto, o código é executado pelo próprio usuário, e a partir daí ele está instalado na sua máquina. E então ele começa a abrir portas. Essa opção de abrir portas, ele já é conhecido com outro nome, a gente vai ver na frente, que é o backdoor. Porta dos fundos é uma opção, ele também é conhecido como um tipo de Trojan, um cavalo de Troia, né? Então, esse é um dos tipos de código malicioso, o cavalo de Troia, que é executado e o objetivo dele é exatamente obter essas informações, né? Ter acesso. Alguns tipos de Trojans. Temos downloader, dropper, backdoor, o que eu acabei de comentar, DOS, destrutivo, clipper, proxy, spy e bunker, voltado para bancos. Pessoal, a gente vai ver detalhes sobre esses tipos, alguns tipos de Trojan, mas o objetivo principal deles, um Trojan, qual é o objetivo dele? É acessar a sua máquina e fazer com que o atacante tenha acesso à sua máquina no momento que ele quiser acessar novamente. Quando a gente estiver estudando sobre os tipos de ataque, a gente vai ver mais detalhes sobre os códigos maliciosos, sobre os tipos de ataque, DOS, destrutivo e etc. Ransomware, pessoal. Ransomware, ele é um tipo de programa que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e ele exige um pagamento como resgate, né? Ele exige um pagamento para que você venha resgatar aquelas informações que foram repassadas. Então, nós até comentamos anteriormente, ainda nesta aula, sobre o ransomware. Uma vez que o cara tem acesso à sua máquina, ele consegue encriptar os seus dados, ele criptografa todos os seus dados, as suas informações, e a partir daí, ele começa a te cobrar valores para que você tenha acesso às suas informações. Existem dois tipos principais. O looker, ele impede o acesso ao equipamento, e o cripto, que impede o acesso aos dados armazenados no equipamento, geralmente usando a criptografia. O que impede acesso ao equipamento, ele vai bloquear, geralmente, o seu HD. Você não consegue acessar o seu HD. Todas as maneiras que você tenta acessar, ele está encriptado e você não consegue instalar ou desinstalar, não consegue fazer nada na sua máquina devido a esse tipo de código malicioso. O cripto, ele vai pegar os seus dados e vai, é como se ele comprimisse, ele colocasse um arquivo zipado, um arquivo em RAR, e deixa lá com senha aquele arquivo, e você não consegue acessar ele se você não tiver a senha da criptografia. Normalmente eu utilizo a criptografia forte, costumo buscar outros dispositivos conectados, locais ou em rede, e criptografados também, que quanto mais eles criptografar, mais eles vão conseguir dinheiro, né? O pagamento do resgate, conhecido como ransom, por isso o nome ransomware, né?
Geralmente é feito via bitcoins. Bitcoins, ele é uma criptomoeda, é a mais valiosa dentre as criptomoedas atuais no mundo. Eu não sei exatamente quanto está valendo um Bitcoin, mas ele está valendo casa de centenas de dólares, né? De milhares de dólares, na verdade. É muito dinheiro. Reforça a importância de ter backup, né? Então, mesmo pagando o resgate, não há garantia de que o acesso será restabelecido. Ou seja, existem pessoas que vão encriptar esses dados e vão te passar a senha para você acessar, mas existem outros que vão receber o pagamento e, de fato, vão sumir, e mesmo assim você não vai ter acesso aos seus dados. Ou, às vezes, você tendo acesso aos seus dados, ele vai estar corrompido, você não vai conseguir restaurar os dados de maneira íntegra, né? Então, uma forma bastante importante que nós devemos estar tomando, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, é realizar backups. É você ter guardado cópias dos seus documentos em máquinas separadas, em HDs diversos. Isso não prevendo somente o ransomware, né? Mas prevendo qualquer falha em equipamentos eletrônicos, qualquer pico de energia que venha danificar suas máquinas, qualquer queima nos equipamentos, você vai estar resguardado. Pessoal, o backdoor. O backdoor nós vimos agora há pouco. É um programa que permite o retorno de um invasor ao equipamento comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados já com esse objetivo. Ele é um tipo de Trojan, um tipo de cavalo de Troia, foi o que nós vimos agora há pouco. Então, o que acontece com o backdoor? O backdoor, ele é um tipo de Trojan que ele é instalado, baixado através de e-mail, através de softwares para craquear outros softwares que vocês querem utilizar, e uma vez que vocês executam esse software, eles são instalados na sua máquina. Uma vez que eles estão dentro da sua máquina, eles abrem portas. Exatamente o que essa imagem está mostrando aqui. Ó. Ele está aqui dentro da sua máquina, e ele vem aqui do lado e abre uma porta aqui para inúmeros outros tipos de malwares entrarem na sua máquina. Cavalo de Troia, Worms e etc. Né? Um monte de tipos de vírus vão estar entrando na sua máquina. Uma vez que ele está lá dentro, o invasor ele tem um domínio, ele consegue entrar na sua máquina, acessar os seus dados, ir e vir livremente a hora que quer. Ele consegue aí os direitos e garantias dos brasileiros, né, que a Constituição nos diz que temos o direito de ir e vir livremente. Né? Então, ele consegue esse direito na sua máquina. Ele pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, que tenham previamente infectado o equipamento, ou por atacantes que tenham invadido o equipamento. Esses outros códigos maliciosos que tenham infectado o equipamento previamente são os códigos maliciosos que são executados por nós, usuários, né? Quando baixamos algum código com o objetivo de executar uma ação e ele acaba fazendo ações ocultas que a gente não tem conhecimento. Após incluído, é usado para assegurar o acesso futuro ao equipamento, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem ter que recorrer novamente aos métodos usados para quebrar toda uma criptografia ou para tentar acessar, achar uma vulnerabilidade para acessar a sua máquina. O que acontece nesse caso? Uma vez que o backdoor está instalado na sua máquina ou na minha máquina, o usuário que desenvolveu ele consegue ir e vir o momento que quiser para acessar a sua máquina. E a partir daí ele consegue colocar outros códigos maliciosos. A gente vai ver adiante também que existem códigos como o boot, que a partir dele é possível criar bootnets, que são redes de computadores zumbis, e a gente vai estar estudando isso em mais detalhes em aulas futuras. Né? RAT, Remote Access Trojan, é um tipo de Trojan também, um tipo de backdoor. Trojan de acesso remoto, programa que combina as características de Trojan e backdoor, ele é um mutante. Permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se ele fosse o próprio usuário. Ou seja, uma vez que o cara está dentro da máquina, ele vai estar com os poderes de administrador da sua máquina e vai conseguir acessar ele remotamente. Então, RAT, ele é uma característica, ele é um nome atribuído para o Trojan que pode ser acessado, o computador que pode ser acessado remotamente através de um código malicioso, através de um Trojan. Os worms, pessoal, a tradução literal de worms é verme,
eles são códigos que têm umas peculiaridades. Eles podem se propagar automaticamente pela rede, enviando cópia de si mesmo, e também através dos equipamentos. Ou seja, um vírus, quando você conecta o seu pendrive no computador, o vírus, ele primeiro que nós vimos, ele não consegue infectar o seu pendrive sem que você execute o vírus, sem que você execute o código lá na sua máquina. O worm não, o worm é diferente. Uma vez que você conecta o seu pendrive, o worm ele se propaga automaticamente, ele infecta o seu pendrive automaticamente. Muitas vezes, quando você bota o pendrive em uma máquina que dizem a máquina tem vírus, na verdade, ela está infectada com código malicioso. O nome desse código malicioso não é vírus, é o worm. Então, são vermes que se propagam automaticamente. Né? O modo de propagação, execução direta das suas cópias ou exploração automática de vulnerabilidades em programas. Ele é um software mais inteligente. Ele consegue fazer a análise de vulnerabilidade nos softwares que estão instalados. Então, uma vez que o computador está infectado com um código malicioso do tipo worm, você pode propagar esse código sem saber, através do pendrive, de um HD externo que você espetar no seu computador, ou através da rede. Pelo simples fato de eu estar conectado em uma rede, eu já consigo propagar esse código na minha rede local. E uma outra pessoa que se conectar àquela rede local, botar um cabo na rede, ele vai se propagar também, ele vai ser infectado. Isso é quase impossível de não se contaminar quando você tem um worm na sua máquina e se conecta em uma rede. Né? Ele consome muitos recursos devido à grande quantidade de cópias que ele gera. Ele pode afetar o desempenho da rede e o uso dos equipamentos. Por que ele afeta o desempenho da rede? Porque ele começa a se propagar pela rede. Ele começa a se propagar através da conexão que há entre a minha máquina, o roteador e as outras máquinas ou celulares que estão conectados naquele roteador. Então, ele começa a se multiplicar e começa a congestionar a largura de banda. Então, ele vai causar uma latência, e vai ter um aumento aí da latência dentro da sua rede, você vai ter um desempenho bem ruim. Né? Processo de propagação e infecção. Identificação dos equipamentos alvos, envio de cópias, ativação das cópias e reinício do processo. Ou seja, quando ele identifica os alvos, quando ele vê o pendrive instalado no seu computador ou a rede conectada, ele vai identificar os alvos, que são esses dispositivos, então ele vai enviar cópia de si mesmo, ele vai se automultiplicar, se autoduplicar. Depois que ele envia as cópias para o pendrive, no mesmo momento acontece a ativação das cópias, e a partir daí o processo é todo reiniciado. Aquele pendrive, quando é conectado em uma outra máquina, aquele worm faz todo o processo, ele identifica o alvo que está conectado, cria a cópia dele mesmo, ativa aquela cópia, e depois todo o processo é reiniciado. Então, é uma praga mesmo esses worms. Boot. Pessoal, o boot ele é muito semelhante ao worm, isso é interessante, porque ele tem o poder de se automultiplicar, de se autoduplicar. Aqui está até descrevendo aqui, ó, o modo de propagação dele é similar ao worm, né? É um programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor, que permite que ele seja controlado remotamente. Só que, diferente do worm, ao invés dele estar só se multiplicando, o objetivo dele na multiplicação é conseguir mais adeptos, é como se ele chegasse aqui e te convencesse de ficar do lado dele. Ele infecta uma máquina, depois infecta outra máquina, e depois todas aquelas máquinas é como se fosse um conjunto de máquinas que serão dominadas por aquele cara que criou o boot. Então, a partir do momento que ele infecta as máquinas, o atacante ele consegue acessar aquela máquina ela pode ser utilizada para desferir ataques. Esses ataques podem ser executados a diversos servidores, serviços, computadores. Isso em momentos e horários programados pelo atacante, né? A ação de ataque dos boots, após o momento dele infectar todas as máquinas, é conhecido como bootnet, né? É uma rede de computadores infectados por boot, é chamado de bootnet. A comunicação entre o invasor e o equipamento infectado ele pode ocorrer via canais de IRC. Pessoal, o canal de IRC são canais de... ele é um tipo de protocolo para comunicação. Geralmente são comunicações de bate-papo. Antigamente era muito comum, principalmente nos primórdios da internet aqui no Brasil, tinha canais de bate-papo, principalmente na UOL, né?
Você acessava, tinha a sala de bate-papo e tinha pessoas de todo o país lá conversando. Então, ele utiliza esse protocolo de IRC, servidores web e redes P2P, né, redes ponto a ponto, conectada diretamente de um dispositivo ao outro. Zumbi. O zumbi, ele é o computador infectado pelo boot. Aqui nós vimos que nós temos o código malicioso, que é o boot. Após ele infectar a sua máquina, vai surgir o zumbi. A sua máquina, ela vai começar a ser controlada remotamente, sem que você saiba, pelo aquele cara que desenvolveu o boot. Então, o seu computador vai começar a realizar solicitações de conexão a serviços e servidores, pode estar mandando códigos para outros servidores, infectando outras máquinas dentro da rede, e você não vai ter conhecimento. Isso vai estar acontecendo. Isso pode estar acontecendo nesse exato momento. Eu estou usando o Windows meu Windows pode estar infectado, ele pode estar atuando como computador zumbi, realizando um ataque a um determinado serviço ou sistema. É importante destacar, pessoal, que o ataque de um único zumbi, ele é praticamente inofensivo para as tecnologias atuais. No entanto, quando você tem uma botnet, que é uma rede formada por milhares de centenas, ou milhares de centenas de computadores, muitas vezes milhões de computadores por todo o mundo, o ataque ele se torna bastante poderoso, né? Porque o servidor que está sendo atacado, ou o serviço que está sendo atacado, ele vai precisar ter recursos computacionais, processamento, memórias, largura de banda bastante grande, bastante alta, para que possa responder a todas essas requisições. Se vocês observarem um exemplo que a gente pode citar como negação de serviço, nós vimos lá sobre o princípio da disponibilidade em aulas anteriores. O objetivo da botnet é exatamente isso, tornar um serviço indisponível, tornar aquele serviço, fazer com que o sistema saia do ar. Ano passado, nós vimos que durante o pico da pandemia, que o governo estava distribuindo os auxílios, os sites da Caixa, os sistemas, os aplicativos da Caixa, eles paravam, eles saíam do ar. Por quê? Porque existia um grande número de pessoas acessando ao mesmo tempo. Isso não significa que estava acontecendo um ataque, não. Mas significa que o número de pessoas que estavam acessando o sistema da Caixa era maior do que a quantidade de pessoas que aquele sistema podia responder. Então, ele travava. Depois, eles começaram a criar um sistema de fila, em que você era preciso abrir o seu celular e ficava esperando horas lá. Eu vi bastante relatos sobre isso, de pessoas reclamando, dizendo que não conseguia acessar ou receber os auxílios, que era preciso durante semanas e até meses. Acontece da mesma forma quando é realizado um ataque de botnet, né? Ele é a rede formada por esses computadores, e o controlador da botnet, que é o cara que desenvolveu o código malicioso, o boot. É importante lembrar, pessoal, nas atividades que iremos fazer e nas avaliações, quando falarmos de boot, de zumbi e de botnet, eles são três termos que estão interligados. O boot é o código malicioso, que torna um computador zumbi, e que a quantidade de computadores zumbis juntas formam uma botnet, né? Um número grande de computadores juntos formam uma rede de computadores zumbis, que é a botnet. E o cara pode usar para seus próprios ataques, alugar para outras pessoas ou grupos que desejam executar ações maliciosas. Então, uma vez que o cara consegue montar uma botnet, ele consegue realizar ataques específicos ou até alugar para pessoas mal intencionadas, né? Spyware. Existe outro código malicioso também, conhecido como spyware, é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pessoal, eles são subdivididos em três tipos. Aqui nós vemos o keylogger, o screenlogger e o adware. O keylog, ele é capaz de capturar tudo que é digitado no seu teclado, no teclado do seu computador, do seu celular, aquelas informações. No celular não, porque atualmente os celulares são todos touchscreen, então, ao invés de utilizar o keylog, o cara iria utilizar o screenlogger.
Mas qual o objetivo do Keylog? Uma vez que ele está instalado, o spyware do tipo Keylog instalado na sua máquina, tudo que você digitar, e-mail, nome, senha, tudo que é digitado na sua máquina, ele é salvo em um arquivo, e esse arquivo depois é encaminhado para o cara que desenvolveu aquele código malicioso. Antigamente era utilizado isso quando as pessoas tentavam acessar os seus sites bancários. Eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Você tentava acessar o site, aí você teria que digitar a sua senha. O cara pegava lá no momento, ele pegava o número da conta, você digita a conta, digita a agência, digita a senha, ele armazenava todos esses dados e conseguia acesso às senhas. Com o passar do tempo, os sistemas bancários desenvolveram os conhecidos como teclados virtuais. Então, o desenvolvimento da tecnologia proporcionou isso, e os teclados virtuais, ao invés de você digitar a sua senha utilizando o teclado, você utiliza o mouse e vai clicando na sua senha lá na tela do computador. Mas aí os caras do mal, para não ficar para trás, eles desenvolveram os códigos conhecidos como screenlog. O que eles fazem? Eles tiram uma foto, eles capturam o cursor do mouse no momento que você clica o mouse. Por exemplo, eu vou utilizar para acessar o meu banco, aí eu digito a minha agência e a minha conta aqui pelo teclado no computador. Para isso, ele precisaria do Keylog. Aí o banco diz, não, mas na hora dele digitar a senha, eu vou pedir o teclado virtual. Aí quando ele bota o teclado virtual, eu utilizo o mouse, mas quando eu clico nos números ou nas letras para digitar a minha senha, o screenlog, ele tira print em cada momento que eu dou um clique. Então, a partir daí, ele também consegue armazenar todas essas informações e encaminhar para o atacante. Então, o Keylog, ele captura as teclas digitadas e o screenlog, ele captura áreas da sua tela que são clicadas através do mouse, né? O adware, pessoal, são programas desenvolvidos para apresentar propagandas. Muitas vezes você tem um software e esse software ele aparece um pop-up, mostra uma propaganda. É muito comum hoje em aplicativos de celulares, né? Aplicativos que são gratuitos, existe o gratuito e existe o pago, existe o comum e o Pro. Então, como você não quer comprar o Pro, você fica aguentando as propagandas ali no gratuito, né? E de vez em quando vem uma propaganda, ou passa um momento ou outro vem uma propaganda. Isso são códigos conhecidos como spyware, denominado adware, e esse código ele já vem instalado, já vem dentro do código de um software específico, né? Para poder estar mostrando essas propagandas. Rootkits. Rootkits é um outro software também, pessoal, que ele tem o objetivo de acessar a máquina e obter poderes de administrador, por isso o nome Rootkit. É um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de um código malicioso em um equipamento comprometido. Ele pode ser utilizado para remover evidência em arquivos de logs, instalar outros códigos maliciosos, esconder atividades e informações, capturar informações na rede, mapear potenciais vulnerabilidades em outros equipamentos. Pessoal, como que eles vão conseguir remover essas evidências em arquivos de logs? Porque uma vez que ele está infectado na sua máquina, uma vez que ele é instalado na sua máquina, que o invasor consegue instalar ele, e a instalação dele pode ser através do envio de um arquivo, pode ser através, depois que ele consegue te infectar usando um backdoor, ele consegue entrar na sua máquina e instalar o rootkit, para que assim ele tenha acesso com poderes de administrador no seu sistema, para que depois ele consiga executar todas essas ações aqui com poderes de administrador, né? Para capturar informações da rede, você precisa ser o administrador do sistema operacional. Para remover arquivos de log também você precisa. Para instalar códigos maliciosos, da mesma maneira, né? Então, ele consegue esses dados de acesso de administrador e consegue estar infectando a máquina, a sua máquina para obter essas vantagens. Um resumo comparativo. Pessoal, aqui nós temos um resumo comparativo de todos os códigos maliciosos que foram apresentados. Vocês observem o tipo de código. Aqui nas colunas nós temos os tipos de códigos maliciosos e temos na primeira coluna nós temos como ele é obtido, né? Os meios que esses códigos maliciosos são obtidos, através de recebimento por e-mail, recebimento automático através da rede, baixado de site da internet, uso de mídias removíveis, compartilhamento de arquivos, e tem todos eles aqui, as características de cada um, você consegue visualizar
a maneira que o vírus é obtido, que o Trojan, que o ransomware é obtido, que o backdoor é obtido. Observemos aqui que o backdoor ele é obtido apenas através da inserção por um invasor ou ação de um outro código malicioso, assim como o rootkit, né? O rootkit ele tem as mesmas características aqui no sentido de obtenção dele, as mesmas características do backdoor. Temos outro slide comparativo, como ocorre a instalação, nós temos também, é importante que vocês observem, esse slide vai estar disponível para vocês estudarem. E como ele se propaga, a forma de propagação deles, isso é importante vocês terem isso em mente e saberem quais se propagam automaticamente. O vírus, ele insere cópia de si próprio em outros arquivos, envia cópia de si próprio automaticamente pela rede apenas, worms e boot, envia cópia de si próprio automaticamente por e-mail, também worms e boot, e não se propagam. É importante, pessoal, vocês destacarem isso, porque isso pode ser questão de avaliação. Quais são os vírus que não conseguem se propagar? Nós temos o Trojan, o ransomware, o backdoor, o spyware e o rootkit. Todos eles são desenvolvidos e executados por usuário ou pelo invasor. Eles não se multiplicam automaticamente. O único que consegue se multiplicar automaticamente é o worms e o boot. E um vírus, especificamente, ele consegue criar cópia de si mesmo em arquivos. Ele não consegue se multiplicar, sair de um dispositivo para outro. Beleza? Pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula sobre códigos maliciosos. No decorrer dessa apresentação, já está disponível no ambiente virtual lá, temos sobre a maneira como você vai estar se precavendo desses códigos maliciosos, quais as ações que você deve executar, tudo bem? E está tanto no slide quanto notas explicativas com relação à maneira de prevenção. Beleza? Um forte abraço, a gente fica por aqui e até a próxima aula.